Filipenses 2, versículos de 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui em humildade. Ilumina os nossos olhos para que nós possamos mais uma vez compreender a profundidade da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. É muito bom, irmãos, quando algo maior nos inspira. Quando a gente vê, talvez, uma manchete, uma reportagem de um exemplo ali de vitória, de reviravolta, um testemunho que nos inspira, nos faz nos tornarmos pessoas melhores, nos dá um ânimo. Seja um livro que você lê durante um tempo, seja um filme, uma história ali, alguém que perseverou, e isso aí lhe dá ânimo. É muito interessante. Ao lermos o maior livro do mundo, o livro mais importante de todos os tempos, a Palavra de Deus, automaticamente os seus filhos, eles são inspirados pelo tremendo testemunho de Cristo, pela obra dele. Na verdade, Cristo é aquele que nós devemos nos espelhar mais do que qualquer grande exemplo que a gente tenha nesse mundo. Mas, ao contrário de alguns exemplos que a gente vê, não são todos, de pessoas triunfando, e muitas vezes para estar no topo, essas pessoas são bem pragmáticas, os fins justificam os meios, elas não fazem coisas tão lícitas, tão corretas para estarem onde estão. Cristo, de forma alguma, ele vai ascender aos céus, como nós lemos, vai vencer a morte, vai vencer o pecado desta forma. Na verdade, ele usa um método bastante raro nos dias de hoje e nos tempos de Paulo. Ele faz isso de maneira humilde, ele faz isso de maneira discreta. E hoje nós vamos falar o que geralmente é falado aqui todo domingo, graças a Deus por isso. Vamos falar sobre a obra maravilhosa da cruz. E também nós vamos ver como é que a gente reage a essa obra. Porque nós devemos todos os domingos mencionar essa obra, lembrar dessa obra, estudar essa obra. Porque existe uma aplicação muito profunda nas nossas vidas. E Paulo aqui diretamente ele vai dizer, ao olhar para Cristo, nós devemos imediatamente querer imitá-lo. Jesus, além de ser o nosso Redentor, humilde e glorioso, ele vai além. Ele é o nosso exemplo de como viver. Ele não diz assim, morri por vocês, agora é com vocês, se virem, já fiz a minha parte. Não. Ele nos é o maior exemplo de como viver. Jesus, ele é esse grande Redentor. Recapitulando, Paulo, ele escreve essa carta preso. Ele queria muito estar com os irmãos em Filipos, mas ele não tem essa oportunidade. No momento que ele escreve a carta, faz 10 anos que ele havia plantado aquela igreja, e ele está na prisão, ele recebe boas notícias. A grande boa notícia que ele recebe sobre a igreja em Filipos é que a igreja está de pé.
que a igreja continua, a igreja prossegue e lá existem irmãos fiéis. Mas a notícia ruim é que existe brigas no meio da igreja. Esse é um problema aqui que ao longo da carta a gente vai entender. Na verdade, o capítulo 2 de Filipenses já nos mostra o vislumbre aqui do primeiro problema de Filipos, é exatamente uma contenda que estava existindo entre os irmãos. Ele escreve essa carta para falar do amor de Deus, ele escreve essa carta para falar da obra de Cristo e como eles deveriam se espelhar na obra de Cristo. As pessoas em Filipos não estavam se dando bem, um problema ali de convivência, gente da mesma igreja que não estava se dando bem. Veja que coisa inusitada, né? Como se não existisse isso nos tempos atuais. Gente também na igreja incapaz de submeter-se à autoridade. Estavam começando a questionar as autoridades e ignorar as autoridades. Também uma coisa que não existe nos dias de hoje. E Paulo tem instruções, irmãos, para a vida cristã. Paulo ele vai usar um método muito interessante para tentar resolver esse problema. Um método brilhante, mas que para usá-lo precisa de muita sabedoria e muito conhecimento. Ele vai usar de teologia profunda para resolver esse problema prático na igreja em Filipos. E vamos ver isso com calma. Entenda, em primeiro lugar, que a ordem dos fatores altera o produto. Como assim? Ele vai dizer o seguinte: você só vai imitar a Cristo se você for redimido por Ele. Você não tem capacidade de imitar a Cristo sem ser regenerado, sem ser redimido por Ele. Se você acha que por você imitar a Cristo, que isso pode ser uma iniciativa sua, aí Cristo vai olhar para você e vai redimir você, nós temos um problema teológico aqui. E se você pensar isso, você está enganado. Se você acha que você precisa da obra de Cristo, mais o seu bom comportamento, você está bem errado, porque a Bíblia não fala sobre isso. O nosso bom comportamento e o nosso proceder em imitar a Cristo é consequência da nossa regeneração. A ordem dos fatores altera o produto. O que a palavra de Jesus ensina, irmãos? Que Cristo fez tudo por nós. E agora, só depois dessa obra perfeita, nós temos a capacidade de começar a imitá-lo. E ele faz isso, de acordo com Paulo, de uma forma não triunfalista, digamos assim, aos padrões do mundo, porque ele faz isso se esvaziando. Essa é a teologia que ele vai usar aqui. Se humilhou e morrer por nós. É o evangelho puro e simples para resolver o problema de contenda e de insubmissão dos filipenses. E, irmãos, nós temos aqui um método bastante usado por Paulo em suas cartas. Ele vai aplicar como nós devemos estar unidos a Cristo nos versículos 1 a 4. E nos versículos 5 a 11, a gente tem um argumento teológico. Ele está aplicando, olha, vocês devem viver assim, porque Cristo, ele fez isso. Qual o argumento? Versículos de 5 a 11. Na verdade, Paulo faz muito isso. Às vezes ele usa o argumento teológico para depois aplicar, às vezes ele aplica para usar o argumento teológico. E nesse sermão, o que é que eu vou tentar expor para vocês? Primeiro a gente vai para o argumento teológico, depois a gente vai para a aplicação. De forma alguma questionando o método de Paulo, em primeiro aplicar para depois usar o argumento. E eu já vi belíssimos sermões que ele fala de forma cronológica aqui o texto, versículo por versículo, de forma expositiva. Seremos também expositivos, mas a gente vai primeiro para o argumento teológico, que é bastante pesado, para depois a gente ir para a aplicação, versículos de 1 a 4. E eu não vou nem ver todo o argumento teológico, eu vou ver
apenas os versículos de 5 a 8, que fala sobre a humilhação de Cristo. Eu vou deixar os versículos de 9 a 11 para depois, porque é muita coisa. Vocês vão ver que é muita coisa. É muito conteúdo aqui. A gente pode dizer que é como se fosse uma teologia zipada. Aquele arquivo zipado, que quando você abre, tem um bocado de pasta. É quase isso, certo? A gente vai para os versículos de 5 a 8, e no outro momento, humilhação, né? Específico aqui é a humilhação de Cristo. No outro momento, a gente fala exclusivamente sobre exaltação, versículos de 9 a 11. Ele mesmo vai dizer o seguinte, né? Se a perícope é dos versículos de 1 a 11, o que a gente pode considerar como centro desse texto aqui é o versículo 5. Né? O versículo 5 eu vou repetir algumas vezes com vocês. Primeiro, versículos de 5 a 11, vai dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tenham o mesmo sentimento que houve em Jesus. Esse tenham o mesmo sentimento, ele é melhor traduzido como forma de pensar. Pense como ele. Você precisa ter o mesmo intuito, você precisa ter o mesmo objetivo de Cristo Jesus. O que ele fez? Versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Primeira coisa que ele nos diz, Jesus Cristo é Deus. Ele não é um mero homem, ele é tão Deus quanto o Pai. Ele é tão divino quanto o Espírito Santo. Ele não se tornou Deus ao longo da história. Ele não começou a existir há um pouco mais de 2000 anos atrás. Não, ele é eterno. Em nenhum momento o Filho de Deus não era Deus. Sabemos que a decisão de encarnar e redimir o povo não é porque Deus estava entediado, Deus estava solitário. Deus existe em plena comunhão com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, um relacionamento de amor que não precisava de um novo propósito, de alguma coisa para fazer. Eles não estavam entediados, não é porque eles estavam sentindo falta de algo. Deus é autossuficiente em todas as coisas. Outra informação: Deus não nos salvou porque Ele precisava nos salvar para, de fato, ganhar ponto com o Pai. Eu preciso ganhar ponto com o Pai, eu preciso que o Pai me olhe com outros olhos aqui. Surpreender o Pai de alguma forma, como muitas vezes a gente às vezes quer ajudar e pela motivação errada, às vezes a gente quer, de forma pecaminosa, engrandecer o nosso nome. Eu quero mostrar serviço para alguém aqui me notar. De fato, eu não quero ajudar o próximo. Essa grande predisposição de ajudar o próximo, de fato, é para que os outros me vejam. Essa não é a motivação de Cristo ao encarnar e morrer por nós. Jesus, existindo em forma de Deus, julgou que não havia problema nenhum em continuar nessa situação. Ele não estaria errando ou pecando se não encarnasse. Mas entenda, ele não usa a sua superioridade como razão para se esquivar do serviço. De um serviço que ele não tinha, pela sua glória e perfeição, obrigação de prestar. Ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Entenda, irmãos, se tem um rei soberano muito superior a nós,
que poderia ter ficado de mão limpa e dizer: vocês não pecaram, agora é com vocês. Eu dei a vida a vocês. Eu dei a chance de comer do fruto ou não comer do fruto. Então agora é com vocês. Se tinha alguém que tinha o maior direito e autoridade de ficar sentado sendo servido no trono, era Cristo. Alguém que talvez não quisesse e não tinha a obrigação de experimentar as limitações de um corpo humano. E não ser obrigado a conviver com nenhum pecador, ainda mais acusando ele de blasfêmia e tantas outras coisas. Olha o exemplo de Cristo. Ele vem para servir e não para ser servido. Quem mais seria assim? Ele é o maior de todos nós. E então ele vai se rebaixar. Por que ele vai se rebaixar? Versículo 7. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Irmãos, somos iguais, somos pecadores. E muitas vezes, por causa da nossa prepotência, muitas vezes porque a gente sabe um pouquinho a mais que o outro, a gente já se acha superior ao outro. Porque a gente está num cargo um pouco maior que o outro, ou a gente sabe, o irmão falou uma coisa que era um absurdo bíblico, e eu sei muito mais do que ele. Só aí, nesse simples exemplo, a gente já se acha melhor que o outro. Não somos nada e queremos ser maior do que Deus. Quando eu tomo uma decisão por mim mesmo, sem consultar a Deus, ou sabendo que não é da vontade de Deus, eu tiro Deus das decisões. Eu quero ser maior do que Deus. Tem gente que tem a audácia de nem acreditar que Deus existe. Você acredita nisso, que tem pessoas assim? A gente olha para uma pessoa, um tipo de gente, e a gente diz: não, eles são ignorantes, não vou nem discutir com eles. Eles são snobs, eles são tão chatos, tão inferiores, tão feios, tão mal vestidos ou tão bem vestidos demais. A nossa distância é mínima, só que a gente fica exaltando o outro, ou se exaltando. Esse é o problema de Filipos, por isso que ele está dizendo. Esse é o problema, exatamente, se você pegar a carta e ler ela toda, você vai ver que uns estavam se achando superiores ao outro simplesmente porque tinha opinião diferente e ignorando a autoridade. As autoridades da igreja não estavam conseguindo controlar a tamanha desavença da igreja. Paulo, em primeiro lugar, teologia para resolver esse problema, doutrina para resolver esse problema, a doutrina da cruz, da cristologia. Considere Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, versículo: Deus não considerou ser igual a Deus, a si mesmo se rebaixa. Como se dá essa humilhação? O texto explica, através da sua encarnação. Tem uma teoria até famosa entre os cristãos, chamada teoria kenosis, que vai dizer o seguinte: Jesus deixou de ser Deus ao encarnar. Ele abandona a sua divindade para se tornar um mero ser humano, deixa a sua onipotência e a sua onisciência. Mas não é isso que o texto diz. Versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Entenda, o melhor entendimento para esse texto é o seguinte: esvaziar-se é a mesma coisa que assumir forma de servo. É como se ele estivesse falando o termo e explicando o que é esse esvaziar-se. Né? Esvaziar não é algo separado. Ele diz assim, ele primeiro se esvaziou e depois ele assumiu a forma de servo. E isso não é cronológico. Essa é a explicação do esvaziar-se. Essa é a ideia. É a mesma coisa. Ou seja, Jesus se torna humano, servo.
Essa é a humilhação que ele está falando. Em termos teológicos, ele diminui por adição. É a diminuição por adição. Ele se torna humilde porque ele adiciona sobre si a humanidade. Isso é que consiste na sua humilhação. A humilhação não está em deixar a sua divindade, mas adicionar a humanidade com a divindade. Ele agora é 100% homem e 100% Deus. O Criador do universo, ele se torna um ser humano. Essa é a adição que resulta na humilhação, no esvaziar-se. Ele agora tem um corpo frágil, ele tem um corpo mortal. Jesus, ele sente fome, ele sente sede, ele fica cansado, ele precisa ir ao banheiro, como qualquer outro ser humano, mas ao mesmo tempo ele continua sendo o Deus onipotente. E a sua chegada ao mundo é o marco, é o evento mais impressionante de toda a história da humanidade. Sua encarnação, ela é tão importante porque é a encarnação do próprio Deus que vem ao mundo para triunfar sobre o mal, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo. Mas apesar de ser tão impressionante, não tinha pessoas, inúmeras pessoas, esperando a vinda de Cristo para exaltar o Mestre. Não, foi uma vinda discreta. Estavam lá seus pais, alguns pastores, indo ao encontro de Cristo numa manjedoura. Tem um comentarista chamado Nathan Wilson, que ele vai comentar o seguinte sobre o nascimento, sobre a encarnação de Cristo. Ele vai dizer: os anjos sabiam o que se passava, mesmo que ninguém mais soubesse, Deus se fazendo vulnerável, Deus se tornando aqui de fato o segundo Adão, e os pastores eram minoria ali. Os anjos cantavam mais para as ovelhas ouvirem do que para os pastores. Tem forma mais humilde de nascer, irmãos, no prato de animais. Parece algo que alguém inventaria. Se você fosse criar uma nova seita para arrecadar muito dinheiro, você inventaria que o mestre dessa seita, como dizem que nós somos, né, ele veio e nasceu numa manjedoura, nasceu num prato de animais, onde tinha mais animal ali do que gente, e pastores ali, em sua maioria analfabetos, os primeiros adoradores do Deus encarnado. Parece algo que alguém inventaria para arrecadar dinheiro das pessoas. Irmãos, Cristo é encarnado, e esse é apenas o começo da humilhação. Já no nascimento do grande rei, o pequeno rei Herodes, ele manda banhar a terra de sangue de crianças para perseguir o grande rei. O rei mal nascera e ele já estava sendo humilhado. E essa humilhação, irmãos, teologicamente falando, ela é eterna. Porque entenda, olha a lógica, se a humilhação consiste em ser homem, Jesus agora é eternamente homem por nossa causa. Não foi só temporário, veja, eu viro humano, morro, ressuscito e depois largo dessa ideia de ter um corpo. Não, para sempre. Esse aqui, a encarnação, foi o primeiro passo da humilhação. Versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Essa obediência também é parte da humilhação, porque a humilhação na obediência consiste em quem criou e nos deu a lei se sujeitar agora à lei como um ser humano, sujeito à lei como qualquer um de nós,
só que diferente de nós, cumprindo-a de forma perfeita. Ele vive por nós, ele vive pelo seu povo. Obediência que o faz ser o governador de Roma, que o faz ser o novo imperador, obediência que o leva até a cruz, morte de bandido, morte vergonhosa, morte de pecador, morte de ladrão, morte de maldito. Por quê? Ele fez o que para merecer isso? Nada. A sua humilhação consiste em ser tratado como nós deveríamos ser tratados, exatamente como nós, como maldito do Senhor. Essa é a obra perfeita, esmiuçada, a obra esmiuçada de Cristo. Jesus vive pelo seu povo, Jesus morre pelo seu povo, Jesus ressuscita pelo seu povo. Ele faz tudo por nós. O mais glorioso, o Deus Todo-Poderoso, andando na terra como eu e você, com sua glória velada e salvando o seu povo. Paulo está dizendo, olha, a resposta que você precisa para a sua vida é muito mais do que aceite Jesus e você vai ser salvo. É muito mais do que isso, é muito mais profunda. Se você consegue ver essa glória, se você entende essa glória, e entendemos que nós entendemos essa glória por causa do Espírito Santo, que Ele morreu, que Ele viveu por você. Você agora é um discípulo, e como discípulo, você precisa fazer tudo para imitá-lo, para andar com Ele. E aí a gente chega no nosso segundo ponto, que na verdade é o começo. Veja, no capítulo anterior, versículo 27 do capítulo 1, ele vai dizer, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Ele vai dizer isso, né? Ele vai concluir no capítulo 1 que muitas vezes a gente tem tanto medo de pregar salvação por obras que acabamos por esquecer que apesar de Deus nos escolher, Ele ainda quer que a gente viva de maneira santa. Mas entendendo que isso é consequência dele ter revelado o seu Evangelho para nós. Mas Paulo não tem nenhuma vergonha de dizer, vocês precisam imitar a Cristo. No final do capítulo 1, vocês são estrangeiros numa terra estranha. Jesus é o nosso Redentor, e isso implica em imitá-lo. E essa imitação, agora vem a aplicação. Literalmente, diretamente nós nos unirmos aos nossos irmãos. Esse é o nosso segundo ponto. Como eu disse que o versículo 5 é o centro dessa passagem, eu vou ler do 1 ao 5, que agora é a aplicação. Pegue essa teologia profunda sobre a humilhação de Cristo e aplique nos versículos de 1 a 5. Versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aí o versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O objetivo de Paulo, irmãos, é mudar a forma da gente pensar. É mudar a forma da gente agir. Veja, ele está dizendo, tenham comunhão com os outros, tenham afeto, pensem a mesma coisa, vocês têm que agir de forma semelhante. A gente viu isso no primeiro capítulo de Filipenses. Nenhum de nós foi chamado para viver isolado no Evangelho. Nós precisamos um dos outros. Nós temos que aprender, irmãos, de uma vez por todas, a nos entender.
a aprender a lidarmos uns com os outros, porque é isso que a Bíblia ordena. Vai ter atrito, óbvio, porque aqui é tudo pecador. Somos pecadores, vamos ter momentos de impasses e reações ruins à atitude do outro, mas Paulo está instruindo aqui a igreja. Aqui nós temos que consolar uns aos outros. Nós precisamos ter empatia, ter afeto uns pelos outros. Exortar uns aos outros, e para eu exortar eu preciso de orientação. Se eu não tiver a palavra de Deus, eu vou consolar errado, eu vou orientar errado, eu vou exortar errado. Esse é o objetivo, Paulo está dizendo, de eu mostrar para você esse ensino cristológico profundo, ensinar você a viver, ensinar como você deve ser tratar o outro, como Cristo, o grande Senhor, veio para servir. É para que você saiba praticar a verdade. Eu não tô jogando aqui teologia profunda só para você ter conhecimento. E aí, com esse conhecimento de que Cristo foi o grande e humilde, ser superior para com os outros. Tem gente que pega a teologia profunda da humildade de Cristo para se achar melhor do que os outros. E isso é loucura. Não, é para você praticar isso. É para você viver o seu dia a dia. Para você saber lidar com o seu irmão. Você sabe lidar com o seu irmão? Você sabe o que é amar ao próximo? Você quer saber? Aprenda a teologia da cruz. Foque no que Cristo fez. Você já deve ter ouvido por aí, eu tenho certeza. Teologia faz a gente esfriar o amor. Olhem os presbiterianos aí. Tão inteligentes, né? Mas tão frios. Essa é a melhor. A letra mata, né? Você precisa escolher entre estudar e viver. Uma coisa é estudar, outra coisa é a prática. Você precisa optar entre verdade e amor. A Bíblia não dá espaço, irmãos, para essas tolices. Você quer aprender a amar o próximo? Estude o que Cristo fez. É isso que Paulo está falando. Esse é o método que Paulo está usando aqui. Eles só vão parar de brigar se eles entenderem quem Cristo é e se eles pensarem da mesma forma que Cristo. Aí eles vão parar de brigar. Não existe separação entre verdade e amor na palavra de Deus. Versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se você pensar como Cristo, você vai viver como Cristo. Uma vez que Cristo nos redimiu, nós estamos unidos a Ele. Ele não está dizendo aqui, Cristo fez a parte dele, agora é com você. Não. Ele não está dizendo assim, essa é a sua chance de você provar que é crente. Faça sozinho e veja se Cristo vai aceitar. Nós nem conseguimos imitar Cristo sozinhos, pelas nossas forças. Santificação é isso. É um processo que nos faz sermos mais parecidos com Cristo. E Ele vai trabalhando a nossa mente e o nosso coração para que sejamos unidos a Ele. Ele te ajuda a conquistar tudo isso. Entenda, irmãos, Ele não só trabalhou quando encarnou, Ele trabalha até hoje. Deus é quem cria a gente na mente de Cristo e a gente começa a pensar igual a Ele. Esse, como eu disse, né, tenha o mesmo sentimento, tenha o mesmo modo de pensar. Por quê? Porque esse sentimento pode dar a ideia da gente de emocionalismo. Não, tenha o mesmo frio na barriga quando você ouve um louvor, aquilo ali que te deixa arrepiado. Esse é o sentimento que você tem que ter. Tenha o mesmo arrepio na vida, na hora do culto. Sinta igual a Jesus. Não é isso. Entenda o que é esse sentimento. É o mesmo foco de Cristo. O foco na obra dele. Por que eu digo isso? Porque que a Igreja Católica, ela pega essa passagem para justificar os flagelos, para justificar a autopunição corporal porque cometeu algum pecado específico. Se eu sentir o que Cristo sentiu na cruz, eu vou conseguir pagar aquilo que eu fiz, aquele pecado que eu cometi. Como se a dor na cruz
aquela condenação ali, e não só a condenação, mas o fato de carregar todos os pecados dos escolhidos, dos eleitos. Essa dor, a gente fosse de alguma forma imitar essa dor, não tem como. A separação do pai com o filho na cruz do Calvário, tamanha dor, a gente nunca vai chegar aos pés de sentir, e ele sentiu para que nós não sentíssemos. É mais uma forma de salvação por obras, de pagar o pecado com uma penitência, com uma obra. Eles pensam isso sobre ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Se eu sentir a dor dele, quando ele foi chicoteado, eu vou pagar o meu pecado, então eu vou me chicotear. Como eu disse, é a famosa penitência. Mas esse não é o sentido aqui de sentimento. Não é sinta o que Jesus sentiu na cruz, porque na verdade, graças a ele, você nunca vai sentir. A melhor tradução aqui é pense como ele pensou. E só quem nos dá capacidade para isso é, de fato, o Espírito Santo. Tem a mesma maneira de enxergar o mundo como Cristo enxerga. A mesma forma de enxergar o próximo. O mesmo comportamento. Procure ver o que é que Deus faria na atitude em que você está, na posição em que você está, e imite-o. A mesma forma de enxergar. Ou seja, ele está dizendo aqui, Cristo tão glorioso, tão exaltado, veio para servir o próximo. Quem somos nós para acharmos que não temos essa obrigação? Quão superior você é para achar que você não deve cuidar dos seus irmãos, se o maior, se o mais poderoso veio para servir? Ele insiste, tenha o mesmo pensamento. Será que ele está dizendo que é pecado a gente ter diversidade de opinião? Será que a gente não pode pensar diferente? Todo mundo no domingo tem que vir com a mesma roupa. Todo mundo tem que gostar dos mesmos hinos. Temos que pensar igual. Não é isso. Unidade de pensamento não é isso, tampouco significa que nós temos que concordar em tudo, irmãos. Veja isso na prática. Você que está na igreja há 10 anos e alguém que está na igreja há um mês, talvez ele não tenha o mesmo nível doutrinário que você. E não tem como eu conversar com ele, eu converso com ele aqui, eu vejo que ele não tem o mesmo nível por causa da vivência na igreja, por causa da quantidade de pregações, de estudos que eu já tive a oportunidade de ver, e simplesmente porque ele não concordou comigo em um ponto, eu descarto ele. Isso é um herege. Não. O crescimento de cada um é muito diferente. O processo de santificação de cada um de nós é muito diferente. Você não tem que considerar a pessoa um publicano, um fariseu, porque simplesmente ela discordou de você num ponto ou outro. Agora, você deve, se você tem mais vivência, se você é um professor, se você tem aquela... E se você conhece, poxa, era bom a gente levar isso para o pastor, era bom a gente ver, porque isso aí realmente foi um problema que eu tive. A gente considerar, a gente ter empatia. Entenda, nem eu e nem você, nós entendemos 100% da doutrina reformada. Quantas coisas a gente estudando, a gente ouvindo um sermão, a gente em algum curso, a gente ainda fica chocado. Poxa, isso aqui eu estava errando. Quantas vezes, irmãos, você pode dizer, não, eu já posso morrer, porque eu já sei 100% da doutrina, tenho o download ali, 100% da mente de Cristo. Se você tivesse 100% da mente de Cristo, você seria igual a Cristo. E somos pecadores, irmãos, estamos em constante crescimento. Quantas vezes a palavra vem me confrontar, preparando um sermão, dizia, poxa, isso aqui eu achava que não tinha problema, e tem problema praticar. Ou isso aqui pode praticar, não é pecado praticar isso aqui, eu estou livre. Eu posso praticar da maneira correta, sem consciência pesada de nada. A palavra de Deus, irmãos, ela nos liberta. Você
Se Deus quiser, você vai estar com os seus bisnetos, tataranetos, 100 anos de idade. Você vai abrir a palavra de Deus, você vai pregar o evangelho para os seus bisnetos e você vai ficar surpreendido com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é esse buraco sem fim de ensinamento. A vida toda estudando a palavra de Deus não é suficiente para você contemplar tudo que está aqui. E olhe que Deus não revelou tudo, Ele revelou o que é necessário para a nossa salvação. Não temos todo o conhecimento de Deus na palavra, até porque não teriam bibliotecas e livros e páginas e impressora para imprimir isso. Você sempre vai se surpreender. Ter o mesmo pensamento não significa concordar com todas as coisas. Todos nós estamos crescendo. Mas todos nós temos que reconhecer que Jesus é Deus. Todos nós temos que reconhecer que somos pecadores. E uma maneira de reconhecer que eu devo preferir o próximo em amor é crescendo na sua palavra. A nossa identificação deve ser semelhante à identificação que temos com Cristo. Por isso que não existe, irmãos, não existe isso. Meu casamento está péssimo, mas com Deus eu estou ótimo. Meu casamento está um desastre, mas eu estou ótimo com Deus. Eu oro e horas de oração, não tem problema nenhum. Eu odeio meus irmãos, odeio a minha igreja, mas eu e Deus a gente se dá muito bem. Não existe relacionamento horizontal se o seu relacionamento vertical, se o seu relacionamento horizontal não está bem. Se vocês entenderem essas verdades, vocês não vão viver por partidarismo. Você vai parar de fazer coisa para se elevar, coisa na igreja, fora da igreja, para se promover. Você vai fazer como Jesus, mesmo sendo superior, mesmo sendo a maior autoridade, se esvaziou. Ele se achou, você vai fazer achando os outros superiores a você mesmo. Devemos parar, irmãos, como irmãos em Cristo, de criar barreiras no nosso relacionamento, deixar coisas secundárias atrapalharem o nosso relacionamento. Pense no futebol. Eu gosto de aplicações como futebol, né? No futebol, quem é que se mata pelo time? É a torcida. Geralmente os jogadores, você lá briga com a torcida, briga com a família, briga no grupo da família, no grupo de amigos. Aí no final do jogo os jogadores vão lá, conversam, riem, se abraçam, trocam a camisa um do outro. E você querendo matar o seu amigo, querendo matar o seu irmão, porque ele é um time rival a você. E por que isso, irmãos? Porque eles são homens que entendem uma função básica, colocar a bola na rede, e eles sabem exatamente o que é que o outro companheiro está passando, e isso faz eles se unirem. Não como o futebol, de forma mais perfeita e mais disciplinada. A igreja deve agir. Nós temos um interesse básico, e essa é a raiz do que nos define, mesmo não pensando igual, mesmo sendo de times diferentes. O time da Bereia, o time da Aliança, o time da Emanuel. Um dia a gente até faz um campeonato aí para ver quem é o melhor, né? Mas entendemos que temos essa função básica, que é adorar a Deus. É entender que aquele irmão difícil, esse irmão é muito difícil, esse irmão é muito complicado, eu não aguento passar 5 minutos conversando com ele. Esse irmão em Cristo, Jesus também morreu por ele. Ele faz parte da obra redentora. E tem empatia pelas pessoas. Todos nós somos pecadores em recuperação. Todos nós temos os nossos conflitos, temos os nossos dilemas, aquilo que a gente luta, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho. O chamado de Paulo aqui é: olhe para o seu irmão com o olhar de Cristo. É alguém que você deve receber em amor, independente de qualquer coisa. Versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
Humildade é difícil, é algo que só Deus pode nos dar. É fácil querer aparecer, é fácil se vangloriar. O mais fácil era Jesus mostrar toda a sua glória e todo o seu poder e ser adorado. O difícil é andar com a sua glória velada. É difícil, irmãos, assim como Cristo, é recolhermos tudo isso. Temos a tendência de tudo que a gente faz elevar o nosso nome. Mas o ensinamento é o Senhor Jesus considerou os outros superiores a si mesmo. E isso é pesadíssimo. Por quê, irmãos? A gente acha que o mundo gira em torno da gente. Como uma criança, como um bebê. Criando a minha filha, nos seus primeiros meses, a gente tem isso. O que ela acha? Ela acha que a razão da minha existência e da mãe era servir ela. Ela não conseguia enxergar outra coisa senão isso. Esse estranho aí que eu estou conhecendo, e a minha mãe, ela achava o quê? Até um certo ponto. Agora ela me vê fazendo algumas coisas e ela fica espantada. Ele faz outras coisas além de me servir, não é? Mas quando bebê, um bebê, ele diz, não, a única função dele é me dar comida, é trocar a minha fralda, é fazer graça para eu rir e brincar comigo. Ela não tem a capacidade de me ver e de me enxergar fazendo outra coisa além disso. E a gente acha lindo, a gente acha fofo. E por que ela pensava assim até então? Porque ela é uma criança, ela é um bebê. Mas tem gente, irmãos, que cresce com esse pensamento de bebê. Só que em adulto não é bonito. Em adulto não é fofo. Homens barbados de cabelos brancos que acham que a igreja, que a família e que amigos existem para satisfazer as suas próprias necessidades. Comece a se olhar como servo. Se Jesus fez isso, quem sou eu para não fazer? Aprenda a sentir a dor do seu irmão. A maneira de pensar tem que mudar. E o mais maravilhoso, não sei se é uma redundância, o maravilhoso é entender que a Bíblia, ela nos mostra, com a palavra dela, você não precisa lutar sozinho. Você não precisa passar pelas suas dores, pelos seus sofrimentos sozinho. Como eu já disse várias vezes aqui, isso aqui não é um clube, isso aqui é uma igreja, onde nós, como irmãos, devemos amparar uns aos outros. Veja a seguinte ilustração. Pense num supermercado. Você está lá no supermercado e uma mulher bate numa pilha de leites e derrama leite em você todinho, fica todo melado. Aí você, muito chateado, vai para a fila e o caixa ele passa 15 minutos para passar seus 5 produtos e ao invés de colocar no crédito, ele coloca no débito. Você fica com muita raiva. Aí você sai do mercado e no estacionamento está aquela mulher pedindo dinheiro de novo, pedindo alimentos, dizendo que está com fome, e você descarrega toda a sua ira que você passou no supermercado nela. E se a mulher que derramou leite em você está passando por problemas em casa e atordoada, ela bateu na pilha de leite? E se o caixa que acabou de receber você e errou tudo ali, ele tinha acabado de receber uma carta de demissão e estava sem saber como é que ia pagar as contas? E se a mulher que pediu comida a você estava realmente há 5 dias sem comer e de fato ela estava com fome? A gente não pensa assim, irmãos, quando coisas ruins acontecem com a gente, porque a gente acha que só a gente tem problema. A gente acha que o mundo gira ao nosso redor. Tenha o mesmo sentimento de Cristo. Se esvazie, se humilhe. Ele poderia ter ficado no trono de glória, jamais ter encarnado, mas ele faz tudo isso por mim e por você. E ele morreu. E não foi qualquer morte.
foi morte de cruz. Por isso, irmãos, um dos gritos da reforma, Solus Christo, ele é o único caminho para a salvação, ele é o nosso referencial, é tudo sobre ele é o maior, ele é o mais glorioso, com a sua glória velada, ele fez tudo se humilhando e não humilhando os outros. Foi se humilhando. E ele chama quem ele quer para se juntar a ele. E a melhor forma de eu e você nós vivermos é buscarmos cada vez mais na palavra imitá-lo. Ele lhe conhece, ele sabe sobre você, ele criou você, ele conhece as suas dores, ele é seu e você é dele. Parece até um sonho, mas não é, é realidade. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, irmãos em Cristo é o que somos. Isso não é um título banal. Essa é a nossa posição. A posição em que a tua obra nos colocou. Sermos irmãos em Cristo. Que nós possamos entender o peso dessa posição. Que nós possamos imitá-lo. E só vamos imitá-lo conhecendo o Senhor. E a tua palavra é essa gama teológica profunda que revela o teu caráter a cada domingo, a cada dia em nossas vidas. Ser conosco nesta noite. Nos abençoa, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.